Hello there! A nossa última aula do nosso módulo 1 hoje. É uma alegria poder fazer essa aula para você e saber aí dos seus resultados até aqui, né? Vamos falar aí do Simple Future na aula de hoje. Eu quero ir diretamente para o conteúdo, porque nós, além da aula do Simple Future, nós temos aí, vamos falar do exercício prático 2. Lembram do vídeo 1 que vocês fizeram lá na quinta aula, sexta aula? Agora o nosso exercício prático 2 e para finalizar o nosso módulo 1 com eficácia, o nosso teste 1. Eu vou deixar para vocês aqui, você que chegar até essa aula, finalizar, enviar os exercícios, eu vou enviar diretamente para você o link para você finalizar o módulo. A gente vai aí juntos, através desse teste 1, sentir o que foi aprendido, o que ainda há dificuldade e principalmente ver aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que já está bem natural para você que está estudando essas 11 aulas, até aqui a 10ª, porém tem a aula 0, que é a aula do Greetings. Nessas 11 aulas, o resultado positivo que nós já vemos tendo aí a cada aula, a cada prática também pessoal pelo WhatsApp e também pelo nosso grupo da English U, que muitas vezes ali muitos de vocês também utilizam o inglês de forma escrita, alguns já enviam áudios e assim por diante. E para que a gente possa seguir para o segundo módulo com maestria, com segurança, dessa base do inglês que foi dada para você até aqui. Então eu não chamo de básico do inglês, mas é a base. Sem isso que nós vamos aprender até a aula de hoje, é impossível falar inglês, é impossível utilizar as 4 habilidades do idioma: a escrita, a leitura, fala e a escuta. Ok? Vamos seguir então, não deixe de baixar o material abaixo aqui da nossa videoaula. Se tiver também, como sempre, qualquer artigo aleatório aí, extra classe, qualquer vídeo também com dicas de inglês, não deixem de ver, não deixem de colocar em prática também aquilo que você vê nesses vídeos, nessas dicas e nesse material extra classe que sempre tem aí para você acompanhar, ok? Também o nosso canal do YouTube, se você ainda não segue, não está inscrito, não ativou o sininho, faça isso. A nossa fanpage também, sempre com muito conteúdo. Tudo você vai conseguir encontrar aí, conteúdo para enriquecer a sua comunicação a cada dia. E também aí o WhatsApp, com certeza você já está em contato comigo pelo meu WhatsApp pessoal. E nós estamos aí praticando a cada exercício, a cada dia também, naturalmente, de forma escrita e já de forma falada. Como nós vamos começar a partir do próximo módulo a utilizar a fala também através de todo o conteúdo que já foi aprendido. Legal? Então vamos seguir lá então. Pelo material, iniciamos o Simple Future. E o que é o Simple Future? É um futuro simples. Nós vamos aprender a partir de agora a utilizar o futuro, a falar de algo que vai acontecer. E para isso eu vou começar com 2 palavrinhas mágicas importantíssimas. Assim como tinha as palavrinhas mágicas do passado, que eram yesterday e também o last. Yesterday significa ontem e o last significa último ou passado. Legal? Por exemplo, semana passada, last week, ou última semana. E agora as palavrinhas mágicas do futuro simples são essas aqui na legenda. Tomorrow, que também está aqui no nosso material, significa amanhã. E o next, que significa próximo. Normalmente, quando nós utilizamos o Simple Future, você vai ver no exemplo, sempre tem um tempo no futuro. Ou pode ser amanhã, a semana que vem, ou pode ser essa noite ainda. Se eu estiver gravando essa aula, por exemplo, no período da tarde, e eu vou dizer algo para você que vai acontecer nessa noite, já é futuro. E aí eu utilizo também o tonight, que você vai ver aqui no nosso material. Então, tomorrow significa amanhã, next, o próximo, next day, próximo dia, next week, próxima semana, e assim por diante. E o tonight, hoje à noite. Legal? Vamos seguindo então o nosso material. Como eu formo frases na afirmativa com o futuro? Utilizamos 2 auxiliares, e eu vou falar do primeiro auxiliar do futuro, que é o will.
O will, então, ele vai ser o auxiliar como o did, como o does, como o do, né? Ele é utilizado da mesma forma logo após a pessoa, o pronome. Olha o exemplo, então. Primeiro exemplo, repeat please. I will draw tomorrow night. I will draw tomorrow night. Tem aí uma abreviação entre parênteses, vamos focar aqui sem abreviação para você entender. I will draw. Esse verbo draw significa desenhar, você já conhece, e ele está no presente. O will vai remeter esse verbo para o futuro. Então, I will draw seria eu vou desenhar ou eu desenharei, como você quiser pensar no português. Então, I will draw tomorrow night significa eu vou desenhar amanhã à noite. Ou eu desenharei num português mais formal. Deu para entender? É muito simples. O will, então, ele remete-se ao futuro ali. E o verbo do presente, o draw, ele vai ali ser empregado no futuro. Abreviado, você vê entre parênteses no nosso material que o will ele é trocado, então, coloca-se um apóstrofo logo depois do pronome, no caso aqui o I, e elimina-se o W e o I, né, do will, e se fica assim ó, a pronúncia, I'll. Repeat, I'll. Então, eu posso ler abreviado, I'll draw tomorrow night. I'll draw tomorrow night. Sempre repita para que fique tranquilo aí na sua mente a utilização pela primeira vez também dessa forma abreviada e não abreviada. Então, I will draw tomorrow night. I'll draw tomorrow night. Segundo exemplo, repeat please. We will go to the party next week. We will go to the party next week. Você já consegue entender que o go é ir, então will transfere esse verbo go para o futuro e ele fica, então, eu irei. Ou, no caso aqui, nós iremos para a festa na próxima semana. Olha o next ali, a nossa palavrinha mágica sendo utilizada. É preciso ter um tempo para que você fale ali no futuro simples. Então, we will go to the party next week significa nós iremos ou nós vamos à festa na próxima semana. Muito tranquilo. A abreviação entre parênteses, o I continua o mesmo, que é o pronome, o apóstrofo ali é colocado e você tira o W, o I do will e fica assim a pronúncia, will, como se fosse somente o will ali do auxiliar. We'll go to the party next week, we'll go to the party next week. Nós iremos à festa na próxima semana. Então a primeira explicação aí já fica tranquilo para você o exemplo na afirmativa. Pessoa, auxiliar will, tá? O verbo, ok? O verbo no presente e depois o complemento, né? O que vai acontecer e quando vai acontecer no futuro. No caso, exemplo ali, amanhã, tomorrow night, à noite, e na próxima semana. Tá bom. O will, ele é um auxiliar que você então utiliza para o futuro. Só que existem dois, como eu disse para você, e esse will eu tenho que explicar para você que ele é um auxiliar no futuro quando você não tem certeza que algo vai acontecer. Talvez você não se programou, então você utiliza o will. Por que eu estou explicando isso para você? Você pode utilizar o futuro simples com o auxiliar will e pode utilizar essa palavrinha também no presente para usar o futuro quando você não tem certeza, quando não está programado. Qual é essa palavra? Esse verbo. Repeat, please. Intend. Intend. Intend é o verbo pretender. Então é quando você não tem certeza, você não se programou, você tem a pretensão de algo. Isso é para o auxiliar will no futuro ou para o verbo intend que você utiliza na frase no presente. Olha lá uma frase então utilizando o verbo intend. I intend to go to the party next week. I intend to go to the party next week. Eu pretendo ir à festa na próxima semana. Então eu dizer I will go to the party next week e I intend to go to the party next week é a mesma frase. Uma eu utilizei no presente com o intend e ele ainda continua sendo futuro porque é next week,
porém eu uso a frase, a estrutura no presente por conta do intend, ou eu uso o futuro simples utilizando I will go to the party next week. Deu para entender? Então as duas formas dá o mesmo sentido, porém uma eu utilizo o presente com o verbo intend e a outra eu uso o will, que é o auxiliar do futuro simples, quando eu não me programei para isso. E aí você vai entender minha explicação com outro auxiliar logo após os exemplos aqui, que é o auxiliar going to, que é quando nós temos certeza porque nós programamos. Legal? Então uma explicação ali bem tranquila. Se você precisar pausar o vídeo, retornar ali, né, para rever essa explicação, façam isso. Esse é você tem aí, por estudar online, essa facilidade. Legal. Na interrogativa, quando eu quero fazer uma pergunta no futuro simples, lembram no verbo to be? A gente inverte, né? Coloca o are antes, o is antes, e aí se torna uma pergunta. No futuro é a mesma coisa. Apenas trocar o auxiliar will e o sujeito de lugar. Então, will vem antes. E olha lá o exemplo. Repeat, please. Will you go to the party next vacation? Will you go to the party next vacation? Então, olha o tomzinho de pergunta que eu dou aqui na minha fala. E olha também a pergunta, a utilização do will junto com you. Will you? Will you? Olha, é muito junto. Prestem atenção que você vai ouvir muito assim. Will you go to the park next vacation? Você vai no parque? Você irá ao parque nas próximas férias? Então o will só foi invertido e se dá aí a pergunta no futuro simples. Próximo exemplo, next example. Repeat please. Will she win the challenge tonight? Will she win the challenge tonight? Ela vai vencer o desafio hoje à noite? Olha aí o tonight que eu falei no começo da aula. Hoje à noite, tonight, tá? Não se usa today night. Muitos alunos utilizam assim porque você vai pensando em português e acaba fazendo essa utilização. Porém, para hoje à noite em inglês, está aí a única forma, tonight. Ok? Então, ela vai vencer o desafio hoje à noite? Inverteu-se também o will antes do pronome que é o she. Entendeu? Muito simples, né? Negativa. Como vai acontecer a negativa utilizando o auxiliar will? Só acrescentar o not à frente do auxiliar. Então, apenas adicionar o not após o will tornam-se as frases negativas no futuro simples. Example, repeat please. I will not study Spanish next Saturday. I will not study Spanish next Saturday. Então, olha só. I will not, futuro na negativa. O study é o verbo simples, no presente simples. E aí ele se torna no futuro por conta do will not, só que na negativa. I will not study Spanish next Saturday. E eu tenho a abreviação na negativa também, assim como na forma afirmativa. Repeat, please. Won't. Won't. O won't, então, é a junção do will mais o not. Assim como tem a junção do do not, que é o don't, o did not, que é o didn't, existe, então, won't, para dizer, então, o auxiliar mais o not no futuro. E eu poderia dizer essa frase assim, então. I won't study Spanish next Saturday. Eu não irei estudar espanhol no próximo sábado. Próximo exemplo, utilizando o pronome he, que é o ele. He will not write the email next Monday. He will not write the email next Monday. Ele não irá ou ele não vai escrever o e-mail na próxima segunda. Tá? E na forma abreviada, will not se torna won't. Vamos lá, tá? He won't write the email next Monday. Eu prefiro utilizar a forma abreviada. Aí você que escolhe agora, e aí naturalmente você vai se adaptando. Lembre-se que você escolhe o que você vai usar, mas você não escolhe o que o outro vai utilizar. Então prestem bem atenção. Tem uma música do Jason Mraz que eu gosto, que eu sempre acompanho, né, esse cantor, se chama I Won't Give Up. Tá aí na legenda para vocês, ó. I Won't Give Up. Se você procurar, como na aula anterior nós trabalhamos uma música,
Se você procurar essa música, o lyrics dela, você vai ver lá, né? I won't give up significa eu não vou desistir ou eu não desistirei, porque o give up é o phrasal verb que significa desistir. Isso você vai ver aulas do phrasal verb no nosso módulo 3 desse mesmo curso online, ok? Legal. Deu para entender? Então, esse é o primeiro auxiliar do futuro simples, é o will, ou o verbo intend, que eu digo algo no futuro que pode acontecer, não está sendo programado. Continuando o material, vamos para o to be going to, que é o outro auxiliar do futuro, tá? E esse, olha aí, se você acompanhar o material, eu vou ler para vocês, ó. Utiliza-se o futuro com o going to, ou com o to be going to, para expressar algo que já foi planejado e que por isso existe a certeza de que irá acontecer. A forma do futuro com o going to é dada por. Legal. Então olha só, não gosto de ficar focando ali na pessoa, depois vem o auxiliar, depois vem o verbo, senão confunde muito. Você já sabe até aqui que você coloca sempre o auxiliar depois do pronome, né? E isso não vai mudar aqui. A única diferença é com going to, você vai precisar colocar o to be do pronome. Exemplo, no I, o to be é o am. Você vai ter mais uma forma de relembrar os verbos to be. No he, she, it é o is, você sabe disso. E no you, no we, no they, é o verbo to be are. Então, se eu for dizer eu irei usando going to, com algo que foi planejado, vai ser I am going to. Ou I'm going to, abreviado, como você já conhece. E a partir daí é só colocar o verbo no presente, que o going to já remete ele para o futuro, como eu expliquei com o will. Vamos seguir para o exemplo que fica mais tranquilo. Só entenda que o going to, então, é algo que foi planejado. Mas, Ricardo, pode ser que eu planeje algo para o futuro e não aconteça. Talvez chova. Sim, não tem problema algum. É algo que foi planejado, então há uma possibilidade maior de acontecer. Isso é o to be going to. Já com o will, não foi planejado. Eu vou ligar para ela depois. Eu vou ligar para ela depois, se eu decidir na hora, é o will, naquele momento. Né? Não foi algo planejado. Isso nós vamos ver daqui a pouco numa tabela que eu montei para diferenciar aí no material quando eu uso will e quando eu uso going to. First example for going to, future. Repeat, please. You are going to make a chocolate pie tonight. You are going to make a chocolate pie tonight. Olha no exemplo, então. Você irá fazer uma torta de chocolate hoje à noite. Ou você vai fazer uma torta de chocolate hoje à noite. Pensem aí no português da sua forma, porém a forma escrita ali está dando com you, que é o pronome, o are going to, o are é o to be do you, e o going to é o auxiliar do futuro. E logo segue-se aí o verbo no presente, e com um complemento que é uma torta de chocolate hoje à noite. Então, you are going to make a chocolate pie tonight. Por que eu utilizei o are going to? Porque provavelmente eu estou vendo ali você na cozinha com alguns ovos para essa torta, com os ingredientes, né, a receita ali também para essa torta. Ou seja, é algo que está planejado por você fazer essa torta hoje à noite. Por isso eu usei o are going to e não o will. Próximo exemplo. He is going to work on Saturday. He is going to work on Saturday. Ele vai trabalhar no próximo sábado. Ou ele irá trabalhar no próximo sábado. Então é certeza, está programado que ele vai trabalhar no próximo sábado. Por isso eu não usei he will go ou he will work, melhor, on Saturday. Por isso eu não usei o will. Legal? Essa é a afirmativa do going to. Next page, próxima página do material. Como eu faço a negativa do futuro planejado? Para formar a negativa, basta acrescentar o not também depois do verbo to be. Então, assim como você já utiliza o verbo to be, você vai continuar usando para o futuro planejado. 3 exemplos. First, repeat please. I'm not ou I am not going to come for the next class. I am not going to come for the next class.
Eu não virei, o come é o verbo vir, ó. Eu não virei para a próxima aula. Então, o verbo vir é o come, se tornou virei no futuro. Eu não virei. Então, é certo, viu, professor, que eu não virei para a próxima aula. Quando você tiver algo planejado já relacionado a não vir para a aula, I am going to. Ela, próximo exemplo. She's not going to travel on her vacation. She's not going to travel on her vacation. Ela não vai viajar nas férias dela. Você não sabe ainda do her, porque nós vamos estudar lá, se caso você já tem esse conhecimento muito legal, mas nós vamos estudar isso no módulo 2, todos os outros pronomes. Anota abaixo do her ali, ela ou dela. Então, nesse caso, vai ter o significado de dela. Ela não vai viajar nas férias dela. Vem antes ali do vacation. Ela não irá viajar, né, nas férias dela. Ok? Próximo exemplo usando they. They are not going to present on the talent show. They are not going to present on the talent show. Eles não estarão presentes no show de talentos. Ou eles não vão estar presentes no show de talentos. Deu para entender como é a negativa? Então, assim como você utiliza o verbo to be na negativa, só colocar o going to logo após, e é certeza ali, bem provável, que eles não vão estar presentes no show de talentos. Forma interrogativa. Pergunta no to be going to, ou no futuro planejado, que a gente chama, né? Para interrogativa, é só inverter. Coloca o verbo to be antes do pronome, assim como é no verbo to be quando você está estudando. Você estava estudando o verbo to be. Na pergunta, ó, are you there? Você está lá? Você está aí? Né? A mesma ideia. Vamos lá para o primeiro exemplo e aí você vai entender com tranquilidade. Repeat. Are you going to recite a poem tomorrow? Are you going to recite a poem tomorrow? Você vai recitar o poema amanhã? Ou você recitará o poema amanhã? Olha que fácil de entender. Próximo exemplo. Is he going to come for our party next week? Is he going to come for our party next week? Come de novo, o verbo vir. Ele virá para a nossa festa na próxima semana? Uma pergunta. Né? Então eu uso o is e o antes do he para se tornar uma pergunta e continuo ali a estrutura do going to com o verbo no presente. Último exemplo na interrogativa. Are they going to have a big surprise today? Are they going to have a big surprise today? Entenderam aí que o futuro simples sempre tem um tempo? Quando vai acontecer aquilo? Então hoje, se eu estou gravando a aula agora à tarde, vai ser hoje, pode ser à noite. Ou hoje um pouquinho mais tarde. À noite, tonight. Amanhã, tomorrow, next week, próxima semana, next month, próximo mês, next year, próximo ano e assim por diante, next vacation, ok? Sempre coloca um tempo nesse futuro simples, assim como era no passado, tinha um tempo ali, ontem, semana passada e assim por diante. Para chegar agora na parte final aqui, né, dessa explicação, se você precisar parar o vídeo para retornar e rever de novo, antes de continuar a aula, é importantíssimo também que você não siga com dúvidas. Eu vou finalizar com uma observação aqui, essa parte. Quando você usa o to be going to, você deve evitar usar o go junto. Por exemplo, se o going to já é o go, né, ele só está com um gerúndio, não tem por que usar o go. Isso acontece como um erro no português e acontece também no inglês. Né? Se você pensar aí, você vai utilizar de forma errada. Claro que na naturalidade, na rua, no dia a dia, com certeza, americanos, canadenses, né, pessoas que falam inglês naturalmente, podem utilizar dessa forma errada, mas é bom evitar. Sigam o material, eu tenho ali 3 exemplos de como deve ser, como não deve ser evitado, e 3 exemplos da forma que deve ser utilizada. Primeiro exemplo, I'm going to go to São Paulo next week. I'm going to go to São Paulo next week. Olha só, I'm going to go. Não é tão legal utilizar, né? 2 verbos é até ruim de falar. Fica assim a tradução, ó. Eu irei ir para São Paulo na próxima semana. Não é muito legal.
Olha o exemplo abaixo como é melhor ser utilizado. Sem o to go depois, sem o go. Então ficaria assim, ó. I'm going to São Paulo next week. I'm going to São Paulo next week. Eu irei para São Paulo ou eu vou para São Paulo na próxima semana. Muito mais tranquilo, não é? Segundo exemplo, deve ser evitado. She's not going to go to Spain next month. She's not going to go to Spain next month. Eu tenho até que ler ali o exemplo porque não é muito comum falar dessa forma. Então, fica meio estranho colocar going to go. E assim, olha a forma adequada. She's not going to Spain next month. She's not going to Spain next month. Então, sem o go, fica mais clean, né? Mais limpo. Então, ela não irá para a Espanha no próximo mês. Ela não vai para a Espanha no próximo mês. E o último exemplo, para finalizar essa primeira parte, essa explicação do futuro simples, como não deve ser utilizada uma pergunta também com going to go. Are we going to go camping next week? Are you going to go camping next week? É até difícil para mim utilizar assim. Melhor forma para utilizar a pergunta: Are you going to camp out next week? Are you going to camp next week? Eu mudei só o verbo ali, camping, e o camp out significa a mesma coisa, tá? Acampar. Ou só to camp também daria. Então, nós iremos acampar na próxima semana? Seria isso a pergunta. Lembre-se disso, então. Nós vamos seguir aqui para a próxima parte da aula. Vamos ter mais exemplos, mais formas, um texto ali utilizando essa forma que deve ser evitada. E também eu sigo com aquela tabelinha que eu prometi, explicando a diferença de usar o will e de usar o going to, para que fique mais claro para você, né, quando utilizar as duas formas no Simple Future. Se precisar retornar, né, dar um pause ou retornar aí a minha explicação até aqui, façam isso e depois sigam em frente aí para a nossa segunda parte da aula e vamos finalizar aí com o nosso exercício prático 2 e também explicação aí do nosso primeiro teste, né, que vocês vão fazer aí para finalizar esse módulo. That's okay? Ok, seguindo então para a nossa próxima página, como eu disse aí uma tabela que, para ficar mais claro ainda para você, quando utilizar o to be, going to e quando utilizar o will. Já disse para vocês que é quando você tem certeza de algo está planejado, going to. E quando não está planejado, talvez possa acontecer o auxiliar primeiro que eu ensinei, que é o will. Legal? Então tem aqui ó, o going to na primeira coluna aqui, né, da nossa tabelinha do going to e do will. Nós temos ali ó, um future plan, decided before time of speaking. O que significa isso? Future plan seria um futuro planejado, então going to é isso que eu já expliquei. Decided before time of speaking, ou seja, é decidido antes do tempo de falar. Olha, eu planejei algo e agora eu vou dizer. Olha, eu vou ligar para ela hoje à noite. Eu pensei comigo e que eu vou ligar para ela porque eu preciso falar com ela. Então eu já planejei e aí eu digo para você, ok, I'm going to call her tonight. I'm going to call her tonight. Entendeu? Então é essa a ideia. O futuro planejado e algo decidido antes de falar. Dei esse exemplo meu aqui e tem um outro exemplo logo à frente ali da coluna. Repeat. I'm going to travel next week. I'm going to travel next week. Então eu vou viajar na próxima semana. Já estou me programando, estou fazendo as malas, já comprei o ticket, a passagem, já estou em andamento para essa viagem acontecer. Pode ser que ela não aconteça? Claro que pode ser, mas já foi planejado. I'm going to, she is going to, you are going to, ok? Outra coisa, ainda ali na nossa primeira coluna, um future result from evidence. Future result from evidence seria o quê? Um futuro que resulta de uma evidência. Né? Tem um exemplo ali para você entender melhor. Ó. Repeat. He's going to fall off his bike. He's going to fall off his bike. Ele vai cair da bicicleta dele. O his ali é dele, né? Antes da bicicleta, bike. E o fall off é o verbo cair. Né? Assim como fall também fall off é utilizado também.
He is going to fall off his bike. Ele vai cair da bicicleta dele. Como que eu tenho certeza disso? Resulta de uma evidência, não foi programado que ele vai cair da bicicleta. Eu dou sempre esse exemplo. Ó. Tem uma criança ali de 6 anos de idade numa bicicleta e uma descida muito grande. Aí ele desce com a bicicleta sem freio. Você olha e fala, he's going to fall off his bike. Ele vai cair da bicicleta dele. É certo que ele vai cair? Talvez ele dê um jeito e não caia. Mas uma criança de 6 anos, numa bicicleta sem freio, numa descida desse jeito, é bem provável. Resulta de uma evidência que ele vai cair. É isso, going to, pronto. Explicadíssimo, aí você já vai saber como utilizar. E o will, que está ali na segunda parte da nossa tabela, é um future willingness. Repeat, please. Future willingness. Tá? Essa palavra é o will e o ness ali, né? Willingness. Willingness. Willingness significa vontade, desejo. Então é um desejo futuro. Ok? Ou, na negativa, um desejo não futuro, uma coisa que você não quer e não deseja fazer. Por isso está um exemplo aí na negativa. Repeat, please. I won't do it. I won't do it. Você pode dizer assim. Olha aí o will not abreviado. Eu não vou fazer isso. Eu não farei isso. Então é um desejo aí do futuro na negativa. Né? Então é um futuro aí, um desejo futuro ou afirmativo ou negativo. Quando eu não desejo fazer algo, eu uso o will. Então, olha, bem simples também. E uma outra forma para utilizar o will é um sudden decision made at time of speaking. Sudden decision made at time of speaking. O que seria isso? É uma decisão de repente. Sudden, então, significa de repente, está no nosso material. Ó. É uma decisão de repente feita na hora de falar. Então, olha só, o going to lá antes era o quê? Decidido antes do tempo de falar. E o will, ele é decidido na hora. Por exemplo, você me conta alguma coisa aqui sobre uma pessoa. Nossa, olha só, você sabia que o pai dele está doente? Né? Ou o pai dele faleceu, algo parecido? Aí você decide naquele momento que vai ligar para ele ou para ela. O exemplo nosso diz isso, ó. I'll phone her now. I will phone her now. Eu decidi agora que eu vou ligar para ela ou ligar para ele. O exemplo ali tá para ela, her now. Mas a hora que eu decido no tempo de falar, eu não uso going to, porque eu sei que não foi programado. Então no inglês é pensado dessa forma, muito tranquilo para você entender. Para ficar melhor ainda, segue um texto aqui no nosso material, utilizando o futuro e o título desse texto. Sempre é bom saber o título da conversa. O título aqui é o My Next Vacation. My next vacation significa minhas próximas férias, né? Ou minha próxima férias, né? Assim por diante. Legal? Você vai perceber, eu vou ler para você esse texto, vai prestando atenção, né, na minha pronúncia e depois você dá um pause e também lê esse texto em voz alta você mesmo, tá? Para você perceber, se precisar voltar a videoaula para você ver como eu li novamente várias vezes, faça como quiser, né, para que você se adapte à melhor pronúncia possível. Então é um texto no futuro, que é as minhas próximas férias, o próprio título já remete ao futuro. E prestem atenção aonde tem o going to e aonde tem o will. E aí você vai entender o porquê foi colocado o will, porquê foi colocado o going to, porque aquilo não foi certo, ou não foi planejado, ou foi planejado. Let's get started. Next Friday, we are going to fly to Florida. We will take the airplane from Montreal. So, on Thursday evening, we will drive to Montreal and we will stay overnight at a hotel near the airport. The hotel shuttle will drive us to the airport in the morning. We are gonna stay in a condo near the ocean. Every day, we are going to go to the beach and we are gonna wear sunscreen lotion and hats. Maybe we'll play golf if the weather is not too hot. I'm sure there will be a wonderful vacation. It's gonna be so much fun. Ok? Esse é o texto. Como eu disse, precisar retornar, dar um pause e volta.
ouça novamente e depois você vai ter um tempinho aí para você ler 1, 2, 3, 4 vezes em voz alta para você mesmo, tentando repetir essa mesma ideia de pronúncia. Vamos para o texto então, logo depois que você já leu aí em voz alta. Next Friday você já entende que é a próxima sexta-feira. O que vai acontecer? Nós iremos voar para a Flórida, ok? É certeza? Sim, olha o are going to. Nós estamos programados, compramos já a passagem, ou a mala está pronta, já estamos ali ajeitando, ó, are going to fly. Legal? We will take the airplane from Montreal. Lá nós vamos pegar um avião para Montreal. Olha, não está tão programado. Pode ser que seja mesmo isso. É um futuro aí então que não dá certo. Tá? Então take é pegar o avião, tomar o avião. So, então, on Thursday evening seria na quinta de tardezinha, ó, o evening aí que você já aprendeu. Nós dirigiremos para Montreal. Então também o will pode ser que aconteça. Na quinta de tardezinha, nós iremos para Montreal. E nós ficaremos, o stay é o verbo ficar, we will stay overnight, durante a noite. Se você precisar anotar, overnight é durante a noite. Nós ficaremos, olha o stay, o verbo ficar. Então pode ser ali, então, que nós ficaremos durante a noite num hotel perto do aeroporto. Near, então é perto, próximo ao aeroporto. Legal até aí. The hotel shuttle. Hotel é hotel. Shuttle seria o traslado. Sabe aquela pessoa que vem nos buscar no aeroporto para levar até o hotel? Em inglês, hotel shuttle. Seria o traslado do hotel. Vai nos levar, ó, drive us, vai nos dirigir até o aeroporto de manhã. Também, ó, não está programado. É algo que pode acontecer. Tá? Seria na parte da manhã. Agora, ó, we are gonna. Eu não disse para vocês isso e agora no texto eu vou colocar o americano, o inglês americano, ao invés de usar going to, claro que eles usam também, mas na minoria das vezes, na maioria eles usam o gonna. Tá aqui na legenda para vocês e também no texto. Ó, gonna é a abreviação do going to, tá? E eles usam muito abreviado o verbo to be. Aí fica assim, ó. We're gonna stay. We're gonna stay. Nós iremos ficar. Então, ó, we're gonna. Inglês americano. Britânico também fala assim hoje em dia, mas eles utilizam mais o going to. E aí você usa o que você prefere. Eu gosto das duas formas. E aí, quando eu estou falando wherever, depende, não importa o momento, sai uma das duas. Então, gonna é a abreviação do going to. Legal? Então, nós ficaremos em um condomínio, condo, near the ocean, próximo ao oceano, próximo à praia, perto da praia. Every day we are going to go to the beach. Every day, todo dia, tá? Every day, todo dia. Lembra aí da nossa aula dos advérbios de frequência. Todo dia nós iremos à praia. Então, ó, tá programado, ó. Every day we are going to. Tá? O going to tá ali é porque está programado. Lembra que eu disse para vocês que é bom você evitar usar o going to com o go? Eu coloquei aqui no texto. Não está errado, tá? Porém, é uma forma para ser evitada. We are going to go, nós iremos ir à praia, não é legal. Então, seria melhor, we are going to the beach. Nós iremos à praia todos os dias. And, we're gonna wear. Olha o americano aí de novo, inglês americano. We're gonna. Nós iremos usar, wear, do verbo vestir, ou usar. Sunscreen lotion. Seria, então, um protetor solar, loção, e o sunscreen seria protetor, ok? Legal, solar seria, Sunscreen, lotion, protetor solar, and hats, hats seria chapéus, tá? Maybe, olha que legal, o maybe significa talvez, tá? Maybe, talvez, nós vamos estudar mais sobre isso no módulo 2, aí seguindo a próxima aula dos modal verbs, o maybe seria talvez. Então, se é talvez, não está programado. Ó. Então, eu uso will, que está abreviado ali com we. Will
play golf. Talvez nós iremos jogar golfe. If the weather is not too hot. If significa se, the weather, o clima, is not, não estiver, não está, muito quente, too hot. Então, talvez nós jogaremos golfe se o clima não estiver muito quente. Deu para entender? Então, olha lá. Quando eu usar o maybe, o will vai ser utilizado no futuro, se a frase for no futuro negativo ou afirmativo. E a última frase do texto, I'm sure that. I'm sure that. Ou I'm sure também pode ser. Significa eu estou certo ou eu tenho certeza, tá? Anotem aí e repitam muito. I'm sure, I'm sure, I'm sure that significa eu tenho certeza que. Olha o that aí. I'm sure that. Que o quê? It will be, será. It will be, será. A wonderful vacation. Umas férias maravilhosas. Eu tenho certeza, mas não dá para colocar o going to ali, porque eu tenho certeza porque eu quero muito. Mas as férias, para ser maravilhosas, depende de muita ocasião, não só programação, ok? Por isso will. E a última frase ali, finalizando, it's gonna be. Repeat, it's gonna be. Americano fala muito assim, ó, it's gonna be. Pode repetir dessa forma, it's gonna be, it's gonna be, it's gonna be so much fun. It's gonna be so much fun seria, será muito divertido. Tenho certeza, porque eu vou fazer de tudo, tá tudo programado. Agora, it's gonna be. Poderia ser, it's going to be so much fun. Legal? Então esse texto vem para concluir aí o futuro, uma única aula, né, explicando sobre o futuro para você, para que você entenda e passe a utilizar. Então você já tem presente, passado, to be, futuro, você já é capaz de utilizar as 4 habilidades do idioma naturalmente, aí é claro, vai cometer erros, vai confundir uma coisa com a outra, é super natural, mas você vai ter facilidade a partir de agora, depois de ter estudado esses conteúdos. E agora eu finalizo a aula do futuro aqui para seguir, para te explicar sobre o exercício prático 2 e o teste, finalizando a nossa aula com os exercícios. Você tem aqui 8 exercícios, tá? Write the correct form of going to e will. Escreva a forma correta do going to e do will na frase. Coloque aí a forma correta. Então eu tenho 8 frases ali, né, precisando do auxiliar. E aí você vai completar e tirar uma foto e enviar aí para o meu WhatsApp para que eu possa auxiliar você se houve algum erro ou não e se você entendeu mesmo o que foi explicado e já tem capacidade de usar sem problema algum, sem ter receio de erro e assim por diante. Legal, vou fazer a número 1 com vocês para você entender melhor qual é a proposta do exercício. Número 1. Why is Michael getting a passport? Why is Michael getting a passport? É uma pergunta. Por que o Michael está tirando um passaporte? Olha, ele já está tirando um passaporte, hein? Frase seguinte na resposta. He live in Spain for a year. Então eu quero dizer que ele vai morar na Espanha por 1 ano. Se ele está tirando o passaporte, tá havendo programação, não? Will ou going to? Obviamente o going to, porque a programação está tirando um passaporte. E aí o que você tem que lembrar? Que quando você usa o going to, o verbo to be precisa estar junto com o pronome, que nesse caso aqui no material é o he, do nosso primeiro exercício. Então ficaria, he is going to live in Spain for a year. Ou você colocaria também abreviado, he's going to live in Spain for a year. Ou você poderia utilizar o gonna também, que eu não coloquei ali, mas fique livre para isso. Poderia ser he's gonna live in Spain for a year. He's gonna live. Lembrando, quando você colocar o gonna, não vai ter o to depois, ó. Going to, tudo bem. Gonna, já vem o verbo logo depois. Então, he's gonna live in Spain for a year. Então, algo que está certo, conforme a frase, você vai entender se foi programado ou não, se foi decidido no momento ou não. Aí você decide se põe o going to com o verbo to be,
ou se você põe o will. E aí você faz esses dois exercícios, tenta entender a frase primeiramente, se precisar pesquisar algum vocabulário, não tenha receio, é natural que você pesquise, só não coloque a frase toda no tradutor, porque não vai ajudar você a aprender da forma que a gente vem sempre aprendendo, que é criando as nossas próprias frases. E aí eu aguardo esse exercício aqui, então, a foto do exercício, para que eu possa te dar um feedback. That's okay? Finalizando então a aula, eu vou deixar aqui no nosso próximo material sobre os meses do ano, né? Antes de seguir aí para o nosso exercício prático 2. Vamos ali repetir, é muito tranquilo e fácil, mas eu tenho que finalizar esse módulo com esse conteúdo. Repeat, please. Months of the year. Months of the year. Significa meses do ano, super tranquilo para você. Nós brasileiros aí, quando estamos começando a aprender inglês, falamos muitos meses do ano, né, de forma errada, então vamos corrigir isso a partir de agora. Repeat, please. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ok, repitam aí, voltem o vídeo se for preciso para você, tá? Chama atenção no julho, que não é Julie, tá? É July. Chama atenção a isso, que eu sempre ouço Julie, tá? E não é isso. O May, que significa maio, né? O mês de maio, né? Também você vai ver no módulo 2, que significa o verbo poder também, né? De poder fazer algo. Então, muito tranquilo, né? O Oktoberfest, você tem a festa aí de outubro, né? Lá do sul, né? Do país, do Brasil, Oktoberfest. Você tem uma música também, November Rain, né? Chuva de novembro, se eu não me engano, do Guns N' Roses, uma música muito antiga, mas utiliza aí o November. E olha só, os meses do ano está escrito de letra maiúscula, tá bom? Não está de propósito aí, por quê? Todos os meses do ano em inglês é escrito com letra maiúscula. Então, no teste que você vai fazer, que eu vou explicar daqui a pouco, prestem atenção nisso. Você escrever lá, colocar, né, completar de letra minúscula ou algo parecido, vai estar errado na forma escrita. Para você praticar, você tem 3 linhas aqui do nosso material. Você tem logo abaixo ali. Vamos praticar no presente, no passado e no futuro. Repeat, please. Last month was. Tá em vermelho ali. Last month was. Significa o mês passado foi ou era. Você vai escrever ali na primeira linha last month was e vai colocar o mês que foi, né, o mês passado, conforme você está estudando agora, tá? Então, por exemplo, estou gravando essa aula em março, né? Você vai colocar que o mês passado foi fevereiro. E aí em inglês, February. Last month was February. Em amarelo ali agora, em yellow, this month is. Este mês é. Aí no meu caso aqui, this month is March. Para você, aí o seu mês. Faça isso de forma escrita, ok? É bom para você praticar. E no futuro, ó, next month will be. Next month will be. Be é o verbo to be, ser ou estar, né? Então o próximo mês será. Next month will be April. Para mim aqui, que estou gravando essa aula em março, next month will be April. Próximo mês será abril, tá? Então fica tranquilo para você, né, gravar essa ideia aí e finalizar. Pode tirar uma foto disso também e me mandar, que acaba ficando tranquilo para você praticar. Legal? Finalizamos então a nossa aula do futuro. Segue para você agora as explicações finais, né, completando esse módulo. Primeira coisa é o seu exercício prático 2 que vai ser gravado. Está aí para você, né, aqui na tela, as perguntas para te ajudar a fazer o exercício prático 2. Você vai... essas perguntas são para auxiliar você. O seu primeiro exercício prático você conseguiu gravar tranquilamente, só o seu Introduce Yourself. Agora, olha só, na tela para vocês,
as perguntas que você vai ter que responder nesse exercício prático 2 com naturalidade. Primeira, um básico Introduce Yourself, 3, 4 coisinhas sobre você, seu nome, onde você trabalha, tal, sua idade se você quiser, sua profissão, enfim, algo bem simples sobre você. Number 2, why are you studying English? Por que você está estudando inglês? Também já vai ser uma sequência do seu Introduce Yourself. Terceira, how was your last weekend? And what did you do? Como foi o seu último final de semana e o que você fez? Conta aí 1 ou 2 coisinhas. Se você se sentir apto a contar 2, 3 coisas, fica à vontade, tá? Já na sequência. Quarta pergunta, how often do you practice sports? Tá? Com que frequência você pratica esportes? E se quiser dizer também se é importante ou não, fique livre aí para fazer isso, tá bom? E a última pergunta para finalizar o exercício prático 2, what do you intend to do on the next vacation? O que você pretende fazer nas suas próximas férias? Fazendo isso, finaliza o vídeo, né? Como você fez no vídeo 1, that's it. Thanks a lot for watching my video. Bye bye, take care, see you e assim por diante. Legal. Como eu já auxiliei vocês aí no módulo 1, né? Já auxiliei vocês no módulo 1, não, no vídeo 1, no exercício prático 1, você já sabe, você já vai ter uma ideia como fazer o exercício prático 2. Porém, eu peço para você que envie essas respostas de forma escrita para mim. Eu ajudo você a corrigir, você depois manda um áudio antes de fazer a gravação do vídeo, é legal. Quanto mais, isso é de propósito, tá, o exercício. O vídeo é de propósito para que você pratique, para que você estude mais com naturalidade. Aí você envia escrito, eu devolvo para você o escrito com uma correção, ou dizendo que está tudo perfeito. Você me manda um áudio depois, eu ajudo na correção de alguma pronúncia, e aí você vai para o vídeo depois, tentando aí 1, 2, 3, 4, 10 vezes, até que o seu vídeo saia com naturalidade. Não leia, tá bom? Não escreva e coloque à frente do celular ali para você ler. Tente repetir muito para que você consiga gravar aquelas informações. E aí, independente se saia em sequências diferentes, você faz seu introduce e depois responda aí a 3, depois a 2, depois a 4, não tem problema isso. É uma naturalidade aí, o seu vídeo vai dar em torno de 1 minuto, tranquilamente, um pouco mais do que foi o exercício prático 1. E aí a gente vai seguindo com maestria, praticando a fala, né, o nosso speaking, ok? Eu vou deixar no final aqui para vocês, né, um exercício prático 2 que foi gravado pela aluna Bianca, tá? E aí você vai conseguir ver ali o que ela disse, vai conseguir praticar e tirar como base ali também o exercício prático 2, tá bom? Vou deixar no finalzinho, porque agora eu vou falar sobre o teste, tá? E aí já deixo o vídeo para vocês. Como vai funcionar o teste online? Simples de tudo também. Você que já finalizou essa aula, assim que você me mandar o exercício do futuro, tá? A foto desse exercício do futuro, né? O futuro simples. Enviou também o seu exercício prático 2, o vídeo, já finalizou a aula 10, eu vou automaticamente enviar para você o teste online, o link do teste online no seu WhatsApp, né? Ou por e-mail, como você preferir, mas o WhatsApp é mais próximo, né? Vou enviar para você o link, você vai entrar lá e vai colocar seus dados, né? O seu nome, o seu e-mail novamente, para eu saber que o teste é seu. E aí você vai fazer esse teste aí com em torno aí de... vai ter umas 24 questões, 25 questões. E também vão ter algumas questões para você responder, né, de forma falada. O teste vai ser ali com opções, para você marcar a correta para a conclusão da frase, assim como foram nossos exercícios. E depois também tem algumas perguntas que eu vou fazer para você em forma de áudio, né? Mas é algo muito tranquilo também, assim como você vai fazer no seu exercício prático 2. Tá? Então eu só envio o link do teste para quem finaliza realmente a aula. Né? Senão muitas pessoas fazem o teste ali antes de terminar a aula, antes de terminar o exercício da aula, que vai estar ali conteúdos no teste referente a essa aula 10, né? Que você fez aqui sobre o Simple Filtering,
ok? Então é simples assim, e aí também qualquer dúvida que você tenha sobre o teste, você pode me chamar, a gente vai continuar em contato naturalmente, e qualquer dúvida eu ajudo você a sanar. Outra coisa, não pesquise para fazer o teste, você vai ser livre lá, né? Vai ser um formulário do Google Forms, né? Você vai conseguir ter tempo até para pesquisar se quiser, mas eu sugiro que você seja honesto com você mesmo. Não preencha, não coloque nada chutando, pense ali sobre a questão, né? Faça com tempo, não é demorado, coloque realmente o que você acha que é, para que a sua nota, né, que vai sair no seu certificado lá, ela seja conforme o seu resultado, que você consiga dar o passo para o próximo módulo com honestidade, né, com honestidade aí com o seu conteúdo, com o que você aprendeu, com o conhecimento válido. Se você pesquisar, você vai trair a si mesmo e não a mim, que vou corrigir aí, talvez não pela nota, mas não por ter acertado tudo. O teste é um pretexto também, assim como o vídeo dos exercícios práticos e assim por diante. Ok, pessoal? Thanks a lot for watching this class. I'm so happy because of that. Muito obrigado, pessoal, por assistir a aula, por chegar até aqui. Congratulations, né? Muito meus parabéns para você. E chegue até o final, façam o teste e eu aguardo vocês aí para o nosso próximo passo, nosso next step, que é o nosso módulo 2, mais 10 aulas, né, preparadas aí com carinho para que você aumente aí, enriqueça mesmo o seu conhecimento e siga praticando aí as 4 habilidades do idioma com naturalidade. Thank you so much again for everything and take care. See you next class and I wait and I'm looking for your practical exercise 2. Eu espero ansioso o seu exercício prático 2. Bye bye guys, thank you so much. Have a nice class for you. Bye bye. Everyone, welcome to my second video for English U. My name is Bianca, I'm 20 years old. I was born and I live in Limeira, São Paulo. I live with my mom, my brother, and my sister. I'm the middle daughter. So, since my childhood, I always loved listening international music and watching movies with subtitle. So this made I to love English. And I love English and I need English because next year I intend to do a exchange program if God you want. So now I'm talking about my next weekend and my next weekend. Next weekend I went to English class, and after that I went to a surprise birthday. And at night I'm resting, Sunday I'm resting too. So next weekend I intend going to English class, and after that a driver class. So at night I have no idea what I do, but I need and I want to rest a little. So that's it. Bye bye.